Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando mais uma vez até a sua casa através de uma transmissão dominical. O nosso desejo e a nossa oração é que neste dia do Senhor, esta transmissão facilite o seu tempo de adoração em família e congregue e sincronize as várias famílias da igreja em um momento em que ofereceremos a partir dos nossos lares um culto ao Senhor. Que estes cultos sejam recebidos de forma agradável pelo Senhor nosso Deus. Fazemos a leitura inicialmente da segunda epístola escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. 2 Timóteo 2, a partir do 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Louvemos ao Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel.
Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, Pai de bondade, misericórdia e graça, nós te adoramos porque só Tu és Deus, Tu és onipotente, onisciente, onipresente, Tu és fidelíssimo. E é pela Tua fidelidade, por Tua benignidade, que nós não somos consumidos mediante a renovação das Tuas misericórdias. Aceita este nosso momento de adoração. Fala, Senhor, aos nossos corações, às nossas famílias, e que a Tua palavra encontre guarida, seja acolhida por nós. A Tua palavra nos fortaleça, nos console, nos anime a enfrentar estes dias difíceis que temos enfrentado. Perdoa os nossos pecados. Usa o reverendo Daniel Oliveira na transmissão da Tua palavra. Esta é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Para esta manhã nos trará a mensagem bíblica o reverendo Daniel Oliveira. Ele trabalha com missões urbanas, com a Arca e é coordenador para Pernambuco do Ministério Pregue a Palavra. Que o Senhor nos fale através do seu servo. Te me achego com temor no coração, és o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por teu infinito amor que recebe com carinho este povo. Pureza de tua glória venha em minha vida. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao dormir e acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela medita, faz de mim pequeno Cristo, de tão dia ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos.
Bom dia, igreja, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor. E nesta manhã nós queríamos falar um pouco sobre essa característica divina que é a fidelidade. E eu queria convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 40. Capítulo 40 de Gênesis. A partir do versículo 9. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelo teu texto, obrigado pela vida de José, Pai, que a gente possa estar refletindo agora e aprendendo mais do Senhor através da tua palavra. Nos ajuda a entender e a praticar em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, fidelidade. Se a gente for definir fidelidade, eu gostaria de começar dizendo assim, que talvez existem algumas coisas, na verdade, que a gente parece só compreender a totalidade do conceito dela quando a gente percebe o oposto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você não tenha noção do que é a verdade até você se sentir traído ou alguém mentir para você. Alguém que você ama muito, de repente você descobre que essa pessoa mentiu para você a vida inteira. Talvez você não tenha a noção do que é a paz, até o momento que você perde a paz. Você vai para um cenário de guerra, por exemplo. Talvez você não tenha noção ou não valorize o bastante a liberdade. Mas a partir do momento que a gente perde a liberdade, a gente vai ter noção do que era de fato aquilo que a gente tinha. A gente está diante de um texto que vai mostrar claramente para nós uma característica. É uma característica que a Bíblia faz questão de enfatizar e deixar clara que ela é uma característica divina. A fidelidade é uma dessas características que eu digo que, para a gente ter noção do que talvez você só perceba a profundidade disso se você sofreu o oposto, né? Se você sofreu o fator da infidelidade de alguém. Você de repente esperar algo de alguém, alguma promessa que foi feita, e no momento que você mais precisa, a pessoa não concretiza aquilo que prometeu. A vida de José é uma vida cercada por esses momentos, de decepção, de tristeza, de dificuldades, mas por outro lado você vê na vida de José um exemplo incrível que toda pessoa que crê em Jesus deveria ter como um modelo terreno, um modelo totalmente humano, exemplar de fidelidade a Deus. Nós estamos num momento da história aqui, e aí eu queria lançar inclusive um desafio para você. Durante esse período da quarentena, eu e minha família ficamos fazendo cultos domésticos e a gente começou a fazer a leitura no livro de Gênesis. E a gente ficou assim, foi incrivelmente abençoado pelas histórias no livro de Gênesis, pelos ensinamentos, pelos exemplos. E quando a gente chegou na vida de José, eu confesso que foi um dos momentos mais incríveis da nossa trajetória no livro de Gênesis. Foi um dos momentos mais emocionantes. As crianças ficavam ansiosas quando acabava um episódio, que a gente tinha que ir para outro episódio. Quando José se revelou para os irmãos, depois de tantos anos tendo sido vendido por eles. Quando José se reencontra com o seu pai, que abraça com Jacó e chora longamente. São momentos de muita emoção, mas esse momento que a gente está vivendo aqui
acompanhando nesse relato, é um dos momentos mais difíceis da vida de José. Aliás, fica difícil até a gente parametrizar qual foi o momento mais difícil da vida de José, porque se você voltar um pouco, você vai ver que no capítulo 37, vai deixar claro que José, ainda com 17 anos, ele teve aquele sonho que revelava que os irmãos iam se curvar diante dele, os irmãos ficaram chateados com isso, e também somou pelo fato dele ser o predileto do pai Jacó, e culminou tudo isso numa armadilha onde eles pegam e vendem José. O plano era matar. Imagine só a situação, todos os seus irmãos fazerem uma emboscada para tirar a sua vida, e por uma questão de segundos, né? De repente o irmão entra em cena e diz, não vamos fazer isso, não vamos carregar esse peso para o resto da nossa vida, vamos vender ele. Estava passando ali uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito, e José foi vendido como escravo. Gente, você tem noção do que é você ser vendido como escravo? Mais uma vez, numa sociedade há muito tempo atrás, a barbaridade que foi, os dias, os momentos que José passou naquela viagem sendo um escravo. E de repente, você precisa prestar atenção na narrativa de Gênesis. Moisés colocou de forma muito bonita e muito talentosa e muito estruturada uma mensagem muito clara. E a mensagem que perpassa por todo o livro, ele está em torno dessa palavra que a gente está refletindo nessa manhã, a fidelidade. Ele demonstra como Deus, ele é fiel ao seu povo, mesmo depois da queda lá em Adão e Eva. Ele demonstra como ele vai levantando pessoas para fazer a ação redentiva, progredir na história. E a gente vai ver aparecer no meio do caminho Noé, a gente vai ver os personagens interagindo com Deus. A gente vai ver no capítulo 12 aparecer Abraão. E aí, quando Deus faz a aliança com Abraão, e ele diz, você vai ser pai de uma grande nação. No capítulo 17 ele enfatiza, pai de uma grande nação, e vocês vão tomar posse da terra prometida. Irmãos, a partir daí, não só a partir daí, desde o início do livro, mas em especial nesse momento da promessa com Abraão, Moisés faz questão de mostrar para nós como o livro ele se desenvolve, de um lado tendo um Deus que é fiel e cumpre a sua promessa, porque ele não muda, e todo o relato da Bíblia isso fica muito claro, Deus não muda. Mas por outro lado a gente vê a humanidade, a nossa condição caída, pessoas pecadoras, e a ação do pecado na nossa vida atrapalhando o agir de Deus na história da humanidade. Quando eu digo atrapalhando, não imagine que é uma quebra de braço, mas entenda da seguinte forma: Deus, em sua soberania e justiça, essa dinâmica se desenvolve. Então, o pecado das pessoas vai produzindo o resultado do pecado, que é morte, que é destruição, que é mentira, que é tristeza, que é raiva, é inimizade, como a gente sabe que é a vida real. E por outro lado, Deus agindo soberanamente. E isso fica muito claro na história de José, isso é muito enfatizado. O fato de José não ser morto, o livramento que Deus promove naquele momento, o fato da caravana estar passando e o destino daquela caravana final ser exatamente o Egito, que a gente sabe muito bem, será o palco do grande cumprimento daquele sonho de José. Então o que é que está acontecendo aqui? Nesse momento que nós estamos aqui, José já tinha chegado no Egito, e aí vocês devem conhecer o famoso episódio onde José chega na casa de Potifar. É muito claro isso no texto, você pode acompanhar inclusive a leitura. Se você voltar para o capítulo 39, você vai ver que ele chega na casa de Potifar, o chefe da guarda, e já sinaliza a ligação dele com o faraó. Só que no versículo 2, o que seria algo horrível, você chegando num lugar novo, estranho para você, incrédulo para o que você crê, e não é só isso, você está chegando como escravo, vendido pelos seus irmãos. Mas no versículo 2, Moisés deixa claro o tema que está passando por todo o livro, e ele chega e diz: olha, Deus é fiel, a aliança que ele fez com o seu servo. E ele diz aqui: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou na casa de Potifar. A gente sabe que José prospera na casa de Potifar, mas aí entra mais uma vez que faltou o ser humano dando lugar ao prazer da carne, dando lugar ao pensamento pecaminoso, a falta de controle, a falta de domínio próprio. E a gente vê a mulher de Potifar
que dia após dia insiste para deitar com José, e José, na fala dele, no grande discurso dele, ele tem 2 alvos com o mesmo objetivo: fidelidade. Como posso eu ser infiel ao meu dono, ao meu senhor Adonai, o Potifar? E como eu posso pecar contra Elohim, o meu Deus? E José demonstra isso da mesma forma que Deus é fiel. Agora nós temos no relato um servo de Deus que permanece fiel, independente das circunstâncias. Gente, José tinha vários motivos para fraquejar. A história vai andar, José vai ser acusado injustamente. A gente viu no final da nossa leitura que ele diz: eu estou aqui e é injusto o que está acontecendo comigo. Não é culpa minha. E na mente dele, imagina o que passava, né? Ele sabia que ele veio vendido pelos irmãos. Ele chegou como escravo na casa de Potifar, e agora ele era um escravo e propriedade de um homem. E de repente agora ele foi assediado e levantou-se uma mentira, uma calúnia de algo que ele não fez, e ele é condenado agora a ir para uma prisão. Então ele sai da casa de Potifar, e esse movimento é muito bonito na descrição da história. A casa de Potifar, para o que está lá no original, seria mais no sentido de casa do cárcere. Então ele sai de uma casa para ir para outra, e humanamente falando as coisas só fazem piorar, porque ele sai de escravo para prisioneiro agora. Só que aí é interessante que quando ele entra nessa casa do cárcere, mais uma vez, o autor deixa claro: olha, é a prisão onde ficam os prisioneiros do rei. E mais uma vez a gente vê o quê? O autor fazendo questão de enfatizar o quê? Embora tudo esteja dando errado, humanamente falando, no cronograma do Deus que é fiel, ele está agindo. Então, quanto mais o fruto do pecado de outras pessoas estava prejudicando a vida de José, José permanecia fiel ao que ele acreditava do seu Deus. Eu queria lhe perguntar agora: e se fosse conosco? De repente José chega na casa do cárcere. Mais uma vez o autor sinaliza no versículo 21, e ele repete exatamente a mesma frase: mas o Senhor estava com ele, o tratou com bondade. E aí agora José passa a ser o responsável por todos os prisioneiros. E aí o capítulo 40 inicia dizendo que chegaram 2 personagens nessa prisão muito importantes para o que Deus está providenciando na história. E ele diz que chegou o copeiro e o padeiro do rei. Esses 2 prisioneiros ficam sobre os cuidados de José. José percebe um dia que eles acordaram tristes e pergunta por que eles estão tristes. No versículo 8 do capítulo 40, você pode acompanhar aí. Eles respondem que tiveram sonhos, e eles estavam tristes porque eles não tinham quem interpretasse aquele sonho. E é interessante, veja mais uma vez, José, diante de toda a situação, gente, a oportunidade que José tem, José abre a boca para falar com alguém, ele expressa a sua fé, ele expressa a sua fidelidade. Seja diante da proposta indecente da esposa de Potifar, seja agora diante de uma conversa de quem está desesperado. Olha a resposta no versículo 8, a segunda parte: disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Fidelidade, fé. Então o chefe dos copeiros, e aí entra o texto que nós lemos, o chefe dos copeiros conta o seu sonho para José. E aí Deus, em sua soberania, capacita José para interpretar aquele sonho. E ele conta os elementos desse sonho. A gente viu que o sonho vai aparecer uma videira, 3 ramos, ela brotou, floresceu, deu uvas, elas amadureceram, deram cachos, né? E a taça do faraó estava na mão dele, no sonho dele. Imagine o cenário, meio que uma visão apocalíptica, né? Peguei as uvas, espremi na taça do faraó e entreguei na sua mão. E aí você vê nesses primeiros 3 versículos que a gente leu, é muito bonito isso também no texto de Gênesis, a forma que ele é bem estruturado, ele é organizado, bem enquadradozinho, sabe? Para que você possa ler evoluindo, e o próprio cenário ele já vai ajudando você na interpretação da mensagem teológica. Então, primeiro vem um sonho,
Depois vem a interpretação do sonho. E aí José chega e diz, olha, esta é a interpretação. E aí José vem com uma notícia incrível para aquele copeiro. O texto não deixa claro o motivo deles terem ido para lá. Mas o fato é que os dois estavam sendo acusados por algo muito grave, e a gente precisa entender que trair o faraó era algo que poderia gerar a morte da pessoa, e a gente vai ver que é isso exatamente que vai acontecer. O fato é que para o copeiro veio uma notícia incrível, porque José, ao interpretar o sonho, disse para ele que, olha, acompanha a leitura do versículo 13, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Imagine agora no lugar do copeiro, né? Não dá para a gente dizer qual foi a emoção e o que ele sentiu nesse momento, não é objeto de relato, mas da situação, se ele era realmente inocente, então ele estava ali por algo que ele não fez, talvez, né? Ou se fez não foi digno de morte, enfim. O fato é que nesse momento José está dizendo para ele, olha, você vai ser liberto, não só liberto, mas sua posição vai ser restaurada. E a gente precisa entender que a posição de copeiro era uma posição não só de elevada responsabilidade, mas de elevado prestígio naquela sociedade, porque ele iria garantir a integridade física do faraó. Ele lidava com o que ia ser servido para o faraó beber, da mesma forma que o padeiro para o faraó comer. Então, a traição da parte de um personagem desse poderia culminar no assassinato do líder. Então ele está dizendo que ele vai voltar para todo o privilégio que ele tinha, para todo o prestígio. E observem um detalhe, que José, primeiro que José demonstra a plena certeza de que Deus está no controle da situação, e ele tem fé de que Deus tem o capacitado, porque na oportunidade que ele tem, o que é que ele fala? Quem é que interpreta o sonho, se não Deus? Conte o seu sonho, o meu Senhor vai interpretar. O copeiro conta o sonho, José interpreta à luz do que Deus revelou para ele. E perceba que coisa bonita, e lição para nós, como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, a propriedade de sermos esse canal, esse instrumento da ação divina na vida das pessoas. Veja, eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui interpretando o sonho, muito pelo contrário, isso é um momento específico na história da redenção. Mas nós, como igrejas, também somos desafiados, veja, o princípio, não a forma, a sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Essas pessoas estavam aqui na ignorância, elas estavam aqui desesperadas. E veja, o testemunho de José, pela fé que ele tem, pela fidelidade, deixa claro quem é Deus, independente do que Deus vai fazer na vida daquelas pessoas. José, sim, foi um canal de bênção e de fidelidade. Essa é a nossa obrigação como igreja também hoje. E aí é interessante porque José, da mesma forma que ele confiava em Deus, ele entendia qual era o papel dele no processo. Porque veja bem, a gente percebe que depois que José interpreta o sonho, olha o que ele fala para o copeiro. No versículo 14, observe. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Percebam, José tinha a convicção de que Deus estava com ele, sim. José tinha a convicção de que Deus estava agindo, sim. José tinha certeza do que Deus poderia fazer, sim, está provado no texto. Ele lança para si o desafio de interpretar o sonho. Ele foi fiel diante da proposta indecente da esposa de Potifar. Ele é conhecido na boca dos outros personagens por ser esse homem que é servo do Deus Altíssimo. E vai ficar mais conhecido ainda no decorrer da história. Mas perceba que não é por isso que José cruza os braços. E ele aproveita o momento e ele apela para essa oportunidade. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó. Veja só. E tire-me desta prisão. E é interessante que ele enfatiza o que o colocou lá dentro. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E ele está fazendo uma clara menção aos irmãos dele, os próprios irmãos que os venderam, que o vendeu.
o venderam. E também aqui, nada fiz para ser jogado neste calabouço. Então veja só, eu fui vendido pelos meus irmãos, cheguei aqui como escravo. Eu fui injustamente acusado e por uma mentira de uma mulher imoral, eu estou aqui nesse calabouço. Lembre-se de mim quando sair daqui. A história vai continuar, mas antes de encerrarmos esse episódio, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. O capítulo 37, ele diz que José, ele tinha 17 anos de idade quando começou esse processo da narrativa. Quando ele vai chegar em Faraó, e a gente sabe que ele vai chegar no Faraó e vai ter a ascensão na administração do Egito, se você olhar no capítulo 41, no versículo 46, ele vai dizer que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó. Façam as contas. A gente tem um intervalo aí de cerca de 12 anos. 13 anos, talvez. Entre escravidão e prisão. Você tem noção da quantidade de tempo? Uma década, uma parte desse período você está como escravo e outra parte você está como preso injustamente, fruto, gente, olha a mensagem do texto, fruto da maldade em ação no coração das pessoas. Quem está por trás disso? O pecado. Esse mesmo pecado que tem destruído famílias hoje. Esse mesmo pecado que tem destruído vidas hoje, que tem destruído relacionamentos, que tem destruído projetos, que tem destruído sonhos, que tem arruinado pessoas em vícios, em mentiras, em violências. Esse mesmo pecado, ele vem agindo em toda essa história. E a mensagem está sendo muito clara, o fruto do pecado é isso, é dor, é sofrimento, é mentira. É mentira que gera injustiça, que gera sofrimento, que gera destruição, que gera mágoa, lembranças horríveis. Você tem noção do que é conviver esse tempo todo, sem saber como está a sua família, o seu pai, sabendo que alguma mentira chegou no seu pai, e a gente sabe que esse tempo todo, uma mentira foi sustentada. Você tem noção do emocional desses irmãos de José, que por mais que tenham feito algo que para eles foi bom, mas você tem noção do que é conviver, tendo que manter uma mentira desse porte dentro de uma casa, vendo o seu pai sofrendo, sabendo que é fruto da sua mentira? Pecado na vida das pessoas. Pecado. Esse é o momento que a gente tem que refletir de que forma o pecado tem ferido as nossas vidas também. De que forma o pecado pode estar atrapalhando, investindo para derrubar, destruir, manchar o nosso relacionamento com o nosso Deus. José foi um exemplo incrível. José sofreu coisas que a gente provavelmente não chegou a sofrer metade disso. E talvez muitos de nós, se estivéssemos nessa situação, fraquejasse. Se José fosse uma pessoa carnalmente fraca, ele poderia ter fraquejado diante da proposta indecente da esposa do seu chefe. Não tinha ninguém na casa quando ele entrou, isso foi enfatizado no texto, só ela. Ele estava longe da sua família. Ah, Deus me abandonou, cadê Deus? Ele podia ter fraquejado, não, José foi fiel. Nesse momento, o que é que José está fazendo? Enfatizando na sua fala: não é culpa minha eu estar aqui. O interessante é que depois disso, aí vem o padeiro, vendo a interpretação favorável, né? E aí vai pedir a interpretação do dele, só que o dele, José diz: ó, você é o contrário, você morre. E tudo acontece como José tinha dito. Eu quero chamar a atenção para o versículo 23. Nós não lemos no momento da leitura, mas eu quero chamar a atenção do versículo 23. O capítulo 40, versículo 23 diz assim: depois que o copeiro teve sua posição restaurada, ele diz assim: o chefe dos copeiros, porém,
não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. A história de José está deixando uma mensagem muito clara para nós. De lado nós temos um Deus fiel. E do outro nós temos uma humanidade que, por causa do pecado, ela tende a ser infiel. Se você voltar no mesmo livro de Gênesis e abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 5, acompanha a leitura, veja o princípio que está sendo colocado aqui, que é a nossa condição depois da queda. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A história de José está nos mostrando que a humanidade, longe de Deus, longe do Senhor, e sem a fidelidade a esse Deus, a única coisa que ela pode produzir é isso aqui. É tendência para o mal. A questão é em que grau de intensidade nós estamos produzindo esse mal na nossa vida, porque é uma coisa certa, todos nós estamos nessa condição. Mas nós temos hoje esse exemplo incrível de José, uma pessoa que passou vários anos da sua vida tendo todos os motivos para crer que ele não só foi abandonado pelos seus irmãos, pela sua família, por todos ao seu redor, mas que também talvez ele poderia até estar sendo abandonado pelo seu próprio Deus. Em nenhum momento o relato diz que ele falou isso. Nós estamos diante de um homem que permaneceu fiel ao seu Deus, mesmo quando tudo deu errado. Eu não sei que momento da vida você pode estar passando hoje. Eu não sei se você já passou por algum momento da sua vida que você duvidou de Deus, duvidou da existência de Deus, duvidou do projeto de Deus na sua vida. Se você já passou por isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Olhe para o exemplo de José. Ele tinha todos os motivos para desistir. Ele tinha todos os motivos para fraquejar. Quantas vezes a gente fraqueja, a gente é covarde na defesa da nossa fé com coisas muito menores, gente. Diante do mundo lá fora, diante de pressão no trabalho, na faculdade, na escola, e a gente fraqueja e não dá um testemunho correto, não age de forma fiel ao nosso Deus, da forma que Ele é fiel conosco, em todas as coisas que fazemos em nossa vida. E a gente vê um exemplo incrível desse, de fidelidade, não só da parte humana da história, mas principalmente e sempre da parte divina. Então a gente vê que aquela aliança que foi feita com Abraão lá atrás, foi feita por um Deus, e esse Deus é fiel. E o que é que ele está fazendo? Ele está garantindo que a sua palavra vai ser cumprida. E a família patriarcal, ela vai atravessando a história e sendo guiada por esse Deus. Todos os eventos humanos, pecaminosos, que vêm para tentar atrapalhar o processo, eles não vão ser capazes de parar a história dessa família, que vai gerar a história do povo de Deus de Israel, que vai culminar em Jesus Cristo, que é a igreja, e finalmente o cumprimento da nova aliança. Estamos nesse momento incrível da história da humanidade, onde a família patriarcal está sendo representada por um homem, José. E esse homem, ele está sendo conhecido pelos seus atos como sendo um homem fiel a Deus, mas simplesmente por uma resposta à fidelidade de Deus na vida dele. Se você for para o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. José está simplesmente refletindo aquilo que o Deus que ele crê é fidelidade. Tudo que ele faz é visando alcançar a palavra daquele Deus na vida dele. E a gente sabe que mais na frente, no reencontro de José com os seus irmãos, depois dele já estar num alto grau de administração do Egito, de ter livrado não só o Egito, mas a própria família da morte, naquele processo de fome severa,
quando tudo é desvendado, ao invés de José se vingar, jogar na cara dos irmãos a culpa, vocês lembram da fala de José? José revela para os seus irmãos a sua compreensão dos fatos históricos. Veja Gênesis 45, versículo 7. Ele diz assim, não fiquem chateados nem tristes, porque eu estou aqui e vocês fizeram aquilo comigo. Olha o versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. A aliança de Deus com Abraão, a aliança mantida em Isaac, Jacó, e a gente está vendo agora como ela passou pela vida de José. E essa aliança, ela está presente na nossa vida como igreja hoje. Essa é a nova aliança no meu sangue. Nós somos a igreja de Cristo, a sua noiva, a consumação plena de toda a promessa. O povo de Israel vai ficar numeroso? Vai. O povo de Israel vai possuir a terra prometida? Vai. O povo de Israel vai estar sob o senhorio de um grande rei, Davi? Foi. Mas a gente viu que pelo pecado a humanidade é incapaz de executar com toda a plenitude a promessa de Deus feita a Abraão. E a gente percebe que isso apenas apontava para a excelência de tudo isso. Quem seria o nosso rei? Cristo. Quem é o grande povo? A sua grande e gloriosa igreja. E a sua terra, Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. À luz dessas promessas, que nós possamos realmente guardar esse ensinamento desse texto, fidelidade. A fidelidade como sendo essa garantia que nós temos, do Deus que nós cremos, embora tudo ao nosso redor esteja dando errado. Olha o que aconteceu com José, perceba a sua fidelidade a Deus, a sua palavra, conhecendo a vontade de Deus em sua vida e prezando por viver essa vontade. Eu queria que você hoje colocasse diante de Deus tudo que você entende da parte de Deus na sua vida, que você precisa melhorar, para executar, para exercer esse testemunho, essa vida ministerial, seja na sua casa, seja aqui na igreja, seja no trabalho, na faculdade, mas que possamos ser esse povo de Deus que é fiel, independente das circunstâncias. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo isso vai passar. Independente das circunstâncias. Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é a garantia da aliança de Deus, mesmo em tempos difíceis. Deus é fiel e, como seu povo, precisamos ser fiéis à sua vontade em nossas vidas, como igreja sua. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a aplicar a sua palavra, a estar dispostos a conhecer a sua vontade e a permanecer fiéis a esse Deus que já tem sido fiel em nossa vida, em todas as áreas que Ele tem nos incomodado, seja nas pregações, nos pequenos grupos, na EBD, dentro da sua casa, em oração, que tudo que o Senhor nos incomode, que nós possamos realmente ficar incomodados. E temos como grande exemplo, o exemplo humano de José, uma pessoa que tinha tudo para praguejar e permaneceu fiel até o fim. Que Deus nos abençoe. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar esse momento. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós hoje podemos agradecer, Pai. Hoje nós podemos Te louvar, porque Tu és um Deus fiel. Porque o Senhor conduziu a história da humanidade soberanamente, Pai. O Senhor conduziu essas pessoas na história, o Senhor registrou, Senhor Deus, o Teu agir na história. E hoje nós temos, Senhor Deus, o testemunho, nós temos a Tua palavra, nós temos a manifestação do Teu poder através da nossa vida, a Tua igreja, Pai.
nos ajuda a permanecer fiel até que o Senhor volte para nos buscar. Que possamos, através da tua fidelidade, abençoar outras pessoas, Senhor Deus, através do nosso testemunho. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por sua fidelidade. Nós sabemos que Ele está aqui, que Ele está aí, que Ele está conosco em todo o tempo e em todo lugar. Neste momento de dedicação, nós vamos refletir nesta canção que fala acerca da fidelidade do Senhor. E enquanto acompanhamos e entoamos esta canção, reflitamos sobre a nossa resposta à fidelidade do Deus que é fiel. E ao fazermos isso, eu convido a refletir e talvez até a efetuar uma transferência do seu dízimo, da sua oferta voluntária, sua oferta de amor, para a manutenção dos trabalhos da Igreja Presbiteriana Memorial, aqui no Grande Recife, no Sertão, através das igrejas conveniadas, através do socorro aos mais vulneráveis. A nossa igreja tem assistido através de cestas básicas, aquisição de remédios. Já agradecemos àqueles e aquelas que têm contribuído para que esta finalidade seja alcançada. Louvemos ao Deus que é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, Senhor, fiel assim. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo que eu não mereça, permaneces assim.
Vamos orar mais uma vez e nesta oração daremos graças ao Senhor por mais um ano que Ele concede aos seus filhos e filhas. Estão listados no boletim desta semana os seguintes irmãos e irmãs: Reverendo Rodrigo Cavalcante de Castro, Raquel Vitória Marques da Silva, Maria Eduarda Araújo Sais Souza, Dalva Martins Savieira, Patrícia Pinto Lisboa Sodré da Mota, Valentina Ramos de Andrade Torres. Se você dá graças a Deus por mais um ano de vida, por mais um ano de vida matrimonial, mais um ano de batismo, de conversão, formatura, por uma bênção recebida, eu o convido a orar neste momento, a acompanhar esta oração que faremos ao Senhor. Grandioso Deus, Deus fidelíssimo, nós te louvamos porque tu és digno de todo louvor, honra e glória. Agradecidos estamos porque o Senhor está conosco, o Senhor é fiel, o Senhor tem concedido mais um ano de existência aos seus filhos e filhas, o Senhor tem nos dado a provisão, o Senhor tem nos socorrido em meio às angústias, às tribulações, às dificuldades. O Senhor é o nosso Deus. E humildemente nós rendemos ao Senhor a glória que lhe é devida. Ó Deus bendito, continua conosco ao longo deste dia, através das transmissões da escola dominical nas várias classes e no culto que celebraremos logo mais à noite em nossas casas e juntos em Tua presença. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e agora o que nós te pedimos é que Teu incomparável amor, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam com o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.